Vou começar aqui com um exemplo antigo. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês o que esse carinha faz, tá? Antes de eu entrar em código, deixa eu mostrar aqui basicamente o que esse cara faz para vocês entenderem, tá? Como eu falei, isso daqui é uma adaptação. Opa, desculpe que ficou alguma marca aqui, né? É uma adaptação de um código que eu fiz para vocês no último semestre, tá? Que eu tinha já cortado algumas coisas para mostrar para o pessoal do médio. Mas vamos lá. Basicamente, gente, o que vocês estão vendo aqui são dois LEDs, né? Vocês estão vendo um LED azul, um LED verde. E vocês estão vendo um LCD onde está aparecendo o menu. Então, vocês podem ver que o menu navega. Certo? Então, a gente tem aqui, né, ó, a navegação no menu. Eu não sei se esse botãozinho aqui... Ah, não, tá. Ah, eu sei o que é, tá? Deixa eu tenho que tirar um negócio do código aqui, porque no Tinkercad são aquelas coisas, tá? O Tinkercad é um bom simulador, mas tem algumas coisas que ele não simula tão bem, tá? E eu peguei esse problema hoje mesmo, então eu tenho que eliminar isso daqui, senão ele fica travado, como vocês estão vendo. Mas vamos lá. Depois eu posto o código, obviamente, tá? Então aqui a gente tem um menuzinho, né? Vocês estão vendo aí o menu navegando, né? Para baixo, né? As opções. Para cima, né? Maravilha. E aí eu consigo, inclusive, entrar em submenus, né? Por exemplo, eu estava ali no selecionar LED, então eu tenho aqui o LED azul, LED verde ou voltar, né? Vou clicar no voltar, volto para o menu principal, né? Vou para baixo e vou para cima. Maravilha? Então eu consigo, por exemplo, selecionar aqui o LED azul, tá? Ligar o LED azul, como vocês estão vendo ali, né? Ou desligar ele, tá? Colocar os LEDs a piscarem com uma certa temporização, tá? E, se for o caso, inclusive setar o tempo que eu quero que fique eles piscando. Então, no momento, eu acho que está de 1 em 1 segundo, mas eu posso, por exemplo, colocar, vou ter que diminuir um pouquinho aqui, vocês vão ver aparecendo aqui em cima, né? Os 500 milissegundos, tá? E aí vocês vão ver que eles vão começar a piscar bem mais rápido, tá? Poderia, de novo, modificar aqui para deixar mais rápido, tá? Sei lá, 250 milissegundos. Aí os nossos LEDzinhos lá começam a piscar bem mais rapidamente, tá? E aí, em suma, né, gente, eu tenho todas essas opções que me permitem aí, começar a piscar, parar de piscar, ligar um LED, desligar um outro LED. O problema em si é um problema bobo, né? Eu estou fazendo o controle de dois LEDs a partir de um menu, tá? Mas o exemplo para a gente, contudo, é bem interessante, por quê? Justamente porque eu tenho o uso de botões controlando uma máquina de estados, que é a máquina de estados aqui que está fazendo a operação de pisca-pisca desses dois LEDs, tá? Ao mesmo tempo em que eu tenho um menu e ao mesmo tempo em que, numa dada situação, eu consigo ingressar aqui um tempo, perfeito? Um certo valor e consigo, inclusive, dizer se o valor é ou não é aceitável, tá? Então, tem uma série de critérios que eu adicionei aqui para fazer a nossa operação. Então, a gente vai abordar tudo isso nessa nossa conversa de hoje, tá? Mas primeiro vamos começar aqui só dando uma olhada aqui rápida na conexão do LCD com o Arduino, tá? E aí vocês vão ver aqui que, inclusive, em termos de pinos, para o simulador do Tinkercad, eu estou no máximo, né? Não tem mais pino aqui para usar, tá? Então, gente, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz a conexão do LCD, né? Obviamente, a gente tem que levar em consideração a conexão do Terra e do VCC, tá? Que devem ser conectados junto ao Terra e aos 5 volts, 5 volts da placa do Arduino, tá? Esses 5 volts não necessariamente precisam vir da placa do Arduino, mas eles têm que ser 5 volts, né? Para estar na mesma faixa de tensão dos pinos digitais aqui do nosso Arduino, porque toda a comunicação entre Arduino, entre o Atmega 328 aqui, ou o Atmega 2560, se vocês estiverem trabalhando com Arduino Mega, vai ser feita em nível TTL, então a gente tem que botar o VCC em 5 volts por causa disso, tá? O sinal VD é o sinal de contraste, então vocês notem aqui que eu liguei num potenciômetro, eu já vou mostrar aqui o efeito do potenciômetro para a gente, né, na saída variável de um potenciômetro conectado entre 0 e 5 volts. Essa ligação aqui, ela tá errada, tá bom? O correto seria a gente botar uma pequena resistência aqui em série, tá, com potenciômetro, para evitar fechar um curto-circuito, tá?
Isso daqui é aquele tipo de caso que funciona até, mas vocês não devem fazer isso, tá? Porque vocês estão drenando muita corrente da fonte nessa situação. Então, num mundo ideal, né, eu tiraria isso daqui e botaria alguma resistência aqui para limitar corrente, tá, pessoal? Então, aqui no mundo ideal, eu faria uma ligação assim, tá? Então, eu teria uma resistência que tem que ser pequena, né? Então, 1K é muito, tá? Deixa eu ver aqui para limitar, sei lá, uns 5 volts por 10 daria 500 mil e por 100 ohms pode ser, tá? Então, a gente pode colocar uma resistência aqui de 100 ohms, por exemplo. Só cuidem depois para que o potenciômetro esteja numa faixa aqui, por exemplo, de 10K, tá bom? Então, aqui a gente tem um potenciômetro que vai fazer a variação do contraste, né, do LCD. O que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar as vias que vão fazer a comunicação, tá? Essas vias são as vias indo de DB4 até DB7. Então, essa via DB4, DB5, DB6, DB7 tem que estar conectadas no Arduino, tá? E, por último, a gente conecta aqui o ânodo do backlight e o cátodo do backlight do LCD, tá? Que é a luz traseira do LCD, sem a qual vocês não conseguem ver nada. A gente conecta aqui com uma resistência de proteção aos 5 volts e alterra comum a todos, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer a implementação aqui, a ligação do LCD. Só para vocês terem uma noção, o Tinkercad não simula muito bem, tá? Para ser bem honesto. Na verdade, isso daqui a gente teria que ver real para vocês perceberem o efeito contraste. No mundo real, o efeito contraste é extremamente significativo, tá, gente? Se o ajuste de contraste estiver ruim, vocês não enxergam nada, tá? Aqui no Tinkercad ele não simula tão bem isso, tá? Mas dá, ó, vocês estão vendo aqui que está exagerado, né? Sumiu, dali a pouco começa a aparecer, ó. Se vocês conseguem notar que estava escuro, né? Começa a ficar mais brilhante, até acender aqui o fundo dos caracteres. É mais ou menos parecido com o efeito que vocês teriam real. Então, do ponto de vista de LCD, parando aqui o código para mostrar para vocês, do ponto de vista de LCD, o uso do LCD, quando a gente considera, pessoal, não sei se eu mexi alguma coisa aqui, mas tudo bem. O uso do LCD, quando a gente considera, e aí deixa eu aumentar aqui o código. O uso do LCD, quando a gente considera o uso de uma biblioteca pré-disponível para o Arduino, que é essa biblioteca aqui chamada Liquid Crystal, tá? Que é a biblioteca que eu tinha indicado para vocês lá naquela leitura obrigatória para vocês, tá? Lá eu falei um monte de coisa sobre LCD, inclusive da biblioteca, tá? O uso do LCD, quando a gente considera uma biblioteca pronta, é extremamente simples, tá, pessoal? Não tem nada de muito especial, não tem nada de muito diferente, tá? Basicamente, a partir da inclusão da biblioteca, e aqui depois eu comento o resto do código, tá? Eu vou ter que vir aqui bem para frente. A partir da inclusão da biblioteca, a gente tem que declarar os pinos que vão ser utilizados no LCD, que são quais, né? Eu esqueci de falar aqui de 2 pinos. O pino RS, que também é um sinal de comando, além do DB4 a DB7, a gente tem que também ligar o RS e o Enable, tá? Então, o RS e o Enable tem que estar ligados no Arduino. O Enable aqui está conectado em algum pino que eu não estou vendo agora, mas no código vai estar declarado, ó. Então, o RS está no pino 2 do Arduino, o Enable está no pino 3, o D4 no pino 4, D5 no pino 5, D6 no pino 6, D7 no pino 7, tá? Dica. Vou até escrever no chat aí, tá? Anotem isso depois, tá? Não usar o pino 13 como entrada, tá? Isso daí, de quando em quando alguém decide usar o pino 13, tanto faz, tá? A placa Arduino Uno Mega, tá? Não usem o pino 13 como entrada, como saída dá para usar, tá? Mas como entrada, nunca conectem ele como entrada, porque ele está ligado externamente ao circuito do LED da placa, tá? E daí quando vocês tentam usar como entrada, começa a dar pepino. Tá? Então não usem ele como entrada devido à placa do Arduino, tá? Não tem nada a ver com o microcontrolador. Bom, então quando eu incluí a biblioteca e declarei os pinos, usar o LCD, gente, se torna uma coisa tão difícil quanto criar uma variável. Aqui eu estou chamando de LCD, poderia ser meu LCD, LCD1, LCD2, o nome que vocês quiserem, tá? Criar uma variável a partir
do tipo Liquid Crystal, que é exatamente o nome lá da biblioteca, indicando os pinos, né? Na ordem que vocês estão vendo aqui. O pino RS, o pino Enable, o DB4, DB5, DB6 e DB7. Então, quando vocês colocam essa instrução aqui, tecnicamente sendo mais apurado, tá? A gente está criando uma variável barra objeto chamado LCD. Seria muito parecido a fazer isso daqui, né? Int A, maravilha. Só que aqui eu estou chamando, ao invés do tipo CInt, eu estou chamando o tipo de Liquid Crystal, o nome da variável é LCD, e aqui eu estou fazendo uma inicialização dessa minha variável, porque ela é uma coisa mais complexa do que um simples valor, tá? Então, com isso, eu já criei um objeto, uma variável LCD, a partir da qual eu consigo fazer operações físicas com esse nosso display. Maravilha? E as operações são bastante simples, tá? A gente tem uma operação que nunca pode faltar, que é o begin, tá? O LCD begin serve para fazer o quê? Para iniciar o uso do LCD. Então, vamos pensar assim, ó. Esse comando aqui, que eu estou mostrando aqui, cria a variável, tá? Mas eu não consigo ainda utilizar o LCD fisicamente. Para eu usar o LCD fisicamente, eu tenho que dar esse comando LCD begin, porque é nesse comando, pessoal, que eu vou identificar quantas colunas e quantas linhas o meu LCD possui. Então, esse displayzinho que vocês têm aqui é um display de 16 colunas por 2 linhas. Poderia ser um display, por exemplo, de 20 colunas por 2 linhas ou de outros tamanhos, tá? Depende do display que vocês pegarem, tá? Então, aqui eu crio um display, então, de 16 colunas por 2 linhas, tá? E a partir daí, gente, os comandos que eu vou dar para o LCD são comandos extremamente simples. Basicamente, eu vou ter esses comandos aqui. O clear vai limpar o LCD e o print vai mostrar uma mensagem. Maravilha? Só que esse print eu posso usar como uma string, mas eu também posso usar como uma variável, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui print x, e eu tenho algo desse tipo aqui, ele vai mostrar no meu LCD o valor da variável x, vai mostrar ali 1.5, tá? Fora o clear, fora o print, qual é o terceiro comando que vocês vão usar tipicamente com o LCD? Esse daqui, tá? O set cursor, que basicamente ele posiciona a escrita numa certa coluna e numa certa linha. Então, com isso, ao invés de eu escrever da primeira, se eu não digo nada, tá? Ele escreve aqui na linha 0, coluna 0, em cima, na esquerda, tá bom? Mas se eu digo a posição a partir da qual ele deve escrever, ele vai escrever a partir da posição indicada. Então, o mais comum na operação do LCD é a gente fazer uma coisa desse tipo. Tá? Setar o cursor de escrita e escrever a partir daquela posição. Então, gente, essa é a beleza do Arduino, né? Eu tenho uma biblioteca para trabalhar com LCD que torna a minha vida muito simples. Ah, mas eu não tenho essa biblioteca para trabalhar com LCD, né? Tô supondo que todo mundo fez a leitura aqui, deu trabalho escrever esse texto, tá, gente? Tô supondo que todo mundo fez essa leitura. Se vocês fizeram essa leitura aqui, e aqui mostra diagrama de conexão, tudo ali que eu estava comentando antes, vocês devem ter visto essa seção aqui de interface com HD, com HD 44780, que é o controlador de 99,9% dos displays LCD de texto, ou alfanumérico, se vocês preferem o termo mais usado, tá? Então, um display alfanumérico vai ser um display LCD que vai mostrar apenas letras e números. Na verdade, ele mostra uma tabela limitada de caracteres, tá? Ah, mas e um display gráfico, professor? Display gráfico, gente, existe uma razão para eu não mostrar aqui para vocês, tá? Que é uma razão extremamente simples. Cada display gráfico tem um controlador. Existe uma variedade de controladores de displays gráficos muito grande. O que significa que, basicamente, vocês têm duas opções ao usar um LCD gráfico, tá? Ou vocês vão desenvolver no braço aqui, tá? O interfaceamento com o controlador do display, ou que é uma segunda alternativa, né? Vocês vão ter uma biblioteca já prontinha para trabalhar com aquele cara, tá? E aí cada display se trabalha de uma forma diferente. Então não é uma coisa assim tão comum de se usar. Consequentemente, se eu fosse escrever sobre um display, o que eu falaria serviria só para aquele display específico, tá? Já para o HD 44780, novamente, tá? É 99,9% dos displays alfanuméricos que vocês vão encontrar no mundo vão trabalhar com esse carinha aí, tá? E aí vocês devem ter visto, né, gente, que eu falo um monte de coisa, né, que tem memória de dados, memória de caracteres, etc, tá? E aí vocês viram que eu falei ali, como é que a gente consegue enviar dados e comandos, né?
E que no final das contas isso gera, tô passando que é bastante coisa, né? Gera 2 algoritmos, um algoritmo que envolve o envio de um comando, tá? E um algoritmo que envolve o envio de uma palavra, que permitiriam que a gente usasse o LCD emitindo comandos manualmente para ele, tá? Quais são os comandos? Pô, tem que pegar o datasheet desse cara, tá? Ler o datasheet e entender os comandos. Mas aqui eu fiz um sumário dos comandos, né? Eu tenho como limpar o display, retornar ao início, ligar ou desligar o display, setar a posição de escrita, entre outras coisas, tá? Ok? Só isso precisa? Não. Além disso tudo, antes de realizar qualquer operação com display, eu precisaria usar esse algoritmo 3, que serve para fazer a inicialização do LCD, que corresponde àquele LCD.begin. Tá? Em suma, tem uma série de coisas que a gente teria que fazer, tá? Para fazer o uso desse display. Ok? E aqui, eu não mostrei aqui, eu peguei uma versão antiga, tá, desse texto para vocês. No final, depois, se quiserem, eu posto a versão nova, tá? Porque eu não postei aqui os códigos, tá? Mas, basicamente, isso tudo aí vira um monte de código, né? Um monte de funções em C que permitem a gente fazer o comando direto do LCD. O que significa o comando direto do LCD? Sem usar a biblioteca Liquid Crystal. Eu não preciso dessa biblioteca, eu consigo interfacear manualmente, tá? Maravilha. Eu vou perguntar sobre o interfaceamento direto para vocês, tá? Mas eu não vou cobrar isso no trabalho. No trabalho, eu vou dar a barbadinha de a gente conseguir usar direto a biblioteca da Liquid Crystal, tá bom? Fantástico. Então, basicamente, para o LCD, né, gente, a gente vai usar aquele set cursor e o print, depois de ter criado o objeto dele e inicializado ele para trabalho. Fantástico, tá? Depois eu comento o que é esse create char aqui, tá? Específico, que é para criar símbolos especiais que a gente pode exibir no LCD, caso sejam necessários. Fantástico, tá, gente? Maravilha. O LCD eu posso usar de diversas formas. Eu posso usar só para mostrar uma mensagem, eu posso usar para mostrar valores, tá? Por exemplo, eu poderia estar aqui usando uma linha para continuamente, né? Tá mostrando um determinado valor. Vou criar um exemplo aqui simples para vocês. Vou pegar aqui, ó. Dentro aqui da função loop. Tem bastante coisa aqui. Dentro da função loop. É uma bobagem aqui, ó. lcd.set cursor 0,0 lcd.print. Tá? Então eu posso usar isso daqui. Até o Anderson, para te comentar, né? Eu falei, coloca a ação de controle dentro do temporizador, né? Isso daqui que eu estou fazendo tem esse problema semelhante àquele problema que eu tinha comentado contigo. Se eu fizer o código desse jeito, eu estou fazendo a ação diretamente na função loop. Isso daqui vai executar milhares de vezes a cada segundo. Tá? Balbino, uma dúvida agora aqui. Esse LCD set cursor ali que tu colocou, 00, ele precisaria estar no 00 ali, ou ele já iria para o 00 se não tivesse essa se nada foi dito em relação à posição, ele inicia em 00. Mas se algum outro set cursor foi dado antes, aí ele começa em outra posição, entendeu? Ah, tá. Ele começa por aquele do último set cursor. Isso. Tá. Então, o que tu deve fazer sempre? Sempre antes de escrever, determina a posição que tu quer escrever, tá? Tá, okay. A dica que eu posso dar é essa, tá? Então, aqui, gente, só para brincar, tá? Se eu faço o código assim, isso daqui vai executar milhares de vezes a cada segundo. Vamos olhar o que vai acontecer ali no nosso LCD, ó. Vocês nem conseguem ler o valor aqui, né? Estão vendo? Não passou um segundo, agora passou um segundo do código. Olhem aqui a hora do simulador, ó. 2 segundos do código. Tá passando ali o valor à torta e à direita. O que a gente tem que fazer quando a gente quer mostrar algo controladamente? Eu deveria criar um temporizador, né? Existe uma função, que eu acho que eu me lembro, eu já comentei com vocês, tá? Que é essa funçãozinha aqui. Ver tempo. Que basicamente ela implementa aquele temporizador que a gente já discutiu, tá? Só que tratando o temporizador com a possibilidade de store.
Basicamente, essa função aqui retorna true se o temporizador passou o intervalo de controle e retorna false se ainda não passou o intervalo de controle, tá? Então, eu vou criar aqui um temporizador simplesinho aqui para gente, tá? Temos que usar essa estrutura aqui. Então, é markInterval. Deixa eu só criar aqui uma variável para gente. Só para eu mostrar aquele valor de contagem lá naquela linha de 1 em 1 segundo, tá? Então, vamos fazer isso daqui. Vou criar aqui, ó. Temporizador. Deu tempo, tá? E aqui, vou iniciar o temporizador. Na verdade, eu já tinha feito um temporizador da máquina, né? Inicio o temporizador de exemplo. Aí eu vou botar aqui meu tempo, ponto intervalo, eu quero de 1 em 1 segundo ele estoure, tá? E eu quero iniciar ele com o início do meu programa. A partir do momento que eu fiz essa inicialização, para eu executar essa escrita no meu LCD aqui de 1 em 1 segundo, pessoal, o que eu vou fazer? Para eu executar esse trecho de código, não milhares de vezes por segundo, mas sim de 1 em 1 segundo, eu vou fazer uma coisa assim, ó. If ver tempo, meu tempo. Então, se passou 1 segundo, faça isso. Se não, né, continua a vida, por assim se dizer, tá? Então, aqui, né, pessoal, basicamente, então a gente pode agora mostrar o efeito que vai ter sobre o nosso LCD, né? Então, aqui, quando passar 1 segundo, aí ele mostrou lá o 0, estão vendo? Na verdade, aí, para fazer sentido, a cada segundo incrementa, né? Então, poderia dizer que esse counter aqui é, digamos assim, tempo total de operação do meu sistema em segundos, tá? Então, passou 1 segundo, vai dar 1 lá, ó. Daqui 1 segundo vai dar 2, daqui 1 segundo vai dar 3. Então, Anderson, só o comentário, tá? Tu vai colocar a tua ação de controle dentro de um temporizador. Maravilha? Deu para entender o que eu quis te dizer antes? Sim, sim. Não coloca agora direto sim. No loop, tá? Porque senão tu vai executar o controle milhares de vezes por segundo. Tu quer gerar a ação de controle uma vez por segundo, 2 vezes por segundo, aí tu vai ver qual é o tempo mais adequado. Tem que estimar o tempo necessário para ele poder... Isso, para o motor poder agir, né, cara? Porque senão tu bota o seguinte, eu quero aumentar a velocidade do motor, e aí tu tá pensando que o motor aumenta instantaneamente a velocidade. Não é isso, né? Ele leva um tempo para chegar na velocidade alvo, entendeu? Então tu tem que ponderar a tua ação de controle em razão do tempo, tá? Se tu fizer direto no loop, não funciona, tem que ser algo desse tipo. Em suma, né, gente? Vocês estão vendo ali que escrever no LCD é uma coisa muito simples. Maravilha, fantástico. Mas uma das coisas mais interessantes de eu fazer no LCD é construir justamente menus, tá? E aí é o que eu vou mostrar para vocês em seguida. Tá? Só vou comentar esse código aqui, que eu não quero que ele fique executando, tá? O exemplo não faz sentido. Ok? E aí a gente continua. Bom, fora a questão do LCD. Aqui, pessoal, eu coloquei dentro do Tinkercad a biblioteca Button, maravilha, que é o código que vem aqui. Se fosse no Arduino, até vou comentar aqui, ó. Se for no Arduino, substitua todo esse código por include Button. Vocês lembram, né? Tem que instalar a biblioteca, blá, 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 tá? Mas, basicamente, vocês, ao invés de colar todo esse trecho aqui que vem, vocês só vão lá e include Button, tá? Isso daqui é necessário porque é o único jeito que eu consegui botar a biblioteca dentro do Tinkercad. Maravilha? Então, fantástico. Tem uma outra biblioteca aqui em seguida, tá? Deixa eu dar um page down aqui para... Não funciona. Tem que procurar aqui manualmente, então, ela. Tem uma outra biblioteca aqui, que é a biblioteca correspondente ao teclado. Da mesma maneira,
Se vocês forem usar no Arduino, se for usar no Arduino, substitua todo o código abaixo por include add.h. Tá? De novo, tá? No Tinkercad não tem como eu incluir bibliotecas externas, tá? Então eu tive que colar o código da biblioteca aqui. Inclusive, na verdade, eu tive que mexer no código para conseguir colar o código, tá? Então, tem duas bibliotecas aqui, tá? Tem a biblioteca Button e tem a biblioteca Keypad. A Button serve para trabalhar com botões, a Keypad serve para trabalhar com teclados, tá? A gente já tinha discutido, basicamente, a ideia de trabalho com botões, né? A máquina de estados de um botão, tá? O teclado nada mais é do que um conjunto de botões, e aí eu vou mostrar justamente como é que a gente consegue usar essas bibliotecas para trabalhar com esses caras. Muito embora já tenha lá as videoaulas que falaram bastante disso, tá? Mas igual eu vou comentar aqui no contexto do nosso exemplo, tá? Só deixa eu chegar onde começa nosso código aqui. Aí eu vou botar assim, baita no comentário, ó. Código começa aqui, tá bom? Só para vocês saberem que, na realidade, o que vem antes é as bibliotecas e aquele include da Liquid Crystal, tá? Isso daqui, na verdade, é só a estrutura para trabalhar com temporizador, uma estrutura e uma funçãozinha para trabalhar com temporizador. Aqui, para os botões, eu tenho que declarar os pinos dos meus botões. Então, deixa eu esconder o código aqui e mostrar os botões, tá? Esses botões aqui, gente, todos eles foram montados considerando que eles vão estar usando proteção tipo pull-up interna, o que significa que o que eu faço na montagem do botão? Um dos terminais do botão eu ligo direto no pino do Arduino, como vocês estão vendo aqui, tá? E o outro terminal do botão eu ligo direto no Terra. Então, montar o circuito desse botão é extremamente simples. Bota o push button, um dos pinos do push button vai para o Arduino, o outro pino vai para o Terra. Ao usar o push button, tomem o cuidado de pegar os pinos na diagonal, que nem eu fiz aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu pego um terminal e o outro terminal na diagonal. Se fosse um dip switch, só para mostrar, tá? Aí não precisa disso. Se fosse um dip switch, eu pegaria um terminal ligado direto no Arduino e o outro terminal ligado diretamente no Terra. Maravilha? Então, um terminal aqui iria lá para o Arduino, né? Um dos terminais do Arduino, e o outro terminal ligaria no Terra direto, tá? Mas, que eu me lembre, vocês só precisam de push buttons, tá? Mas posso estar enganado, mas acredito, meu Deus, acredito que não. Então tá aí, liguei aqui fisicamente meus push buttons. Lá no código, gente, o que eu fiz? Eu indiquei os pinos que eu conectei lá no Arduino, né? Então tem um botão que é esse botão aqui da esquerda, que representa a ação de rolar um menu para cima, tá no pino 9. Esse, o segundo botão aqui do meio, representa a ação de rolar o menu para baixo, tá no pino 10. E esse terceiro botão aqui representa a ação de selecionar um item do menu, que tá no pino 11. Maravilha? Ok, então tá aqui os pinos dos meus botões. O que eu tenho que fazer a mais aqui com o meu botão? A exemplo do que eu fiz ali antes na Liquid Crystal, agora que eu tenho a biblioteca que implementa o suporte aos meus botões, que implementa aquelas máquinas de estados lá de debounce, a máquina de estados do push button e assim por diante, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou declarar uma variável do tipo botão, tá? Button, né? De novo, né? Isso daqui é a mesma coisa que fazer isso daqui, né? Certo? É muito parecido a fazer isso, ok? Só que ao invés de eu estar usando int, eu estou usando o tipo button. Meu nome, ao invés de ser A, é o nome cima. E o meu valor, ao invés de ser 10, é um valor que eu tenho que inicializar chamando uma função dessa biblioteca. Tá? Para eu conseguir explicar melhor isso para vocês, eu teria que falar sobre C++, e eu sei que vocês não tiveram C++ no curso. Tá? Então, acreditem em mim dessa forma que, grosseiramente falando, está correta. Tá? Tipo da variável, nome da variável, função que inicializa a variável. Tá? Maravilha. Como é que eu inicializo essa variável? Eu uso exatamente o nome lá da biblioteca, né, button, e eu inicializo essa variável da seguinte forma. Ó. Button
Só um pouquinho, desculpe. Button, nome da variável igual a button, pino, proteção, usar debounce, tempo debounce. Então, se vocês olharem aqui os parâmetros que eu estou indicando para vocês, eu estou indicando o pino físico. A proteção eu estou indicando que eu estou usando pull-up interno, justamente para não usar nenhuma resistência externa ali no meu circuito, né? Só coloco os botões. Estou indicando que eu quero fazer debounce em software do botão. E eu estou indicando que o meu tempo de debounce é de 5 milissegundos. Maravilha? Então, em termos de proteção aqui, normalmente a proteção que vocês vão usar, normalmente, vai ser essa daí, ó. Button, pull-up, interno. Que significa o quê? Usar resistência de pull-up do microcontrolador. A gente já viu que eles tinham lá na estrutura física de um pino, né? Então, maravilha, tá, gente? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei um botão que vai me permitir verificar se o cara apertou, né, representando a ação para cima. Um outro botão que eu vou verificar se o cara apertou e vai representar a ação para baixo. E um outro botão que eu vou verificar se o cara apertou e vai representar a ação selecionar. Tá? Então, no meu menu faz todo sentido, né? Vamos voltar aqui para mostrar para vocês aqui dentro do contexto do menu. Né? Então, ó, ação para baixo, né? Rolando para baixo, vocês estão vendo? Está aumentando, né? Do 3 vai para o 4, do 4 volta para o 1. Ele sempre rola, né? Rolou para baixo, do 1 foi para o 2, do 2 foi para o 3, do 3 foi para o 4. Rolou para cima, do 4 foi para o 3, do 3 foi para o 2, do 1 foi para o... Do 2 foi para o 1, do 1 foi para o 4, tá? Então tem as duas ações de navegação no menu, tá? Normalmente vão ser as ações que vocês vão implementar no menu, né? Não imagino qual seria a outra ação que vocês teriam, tá? Lá dentro do código, fora a declaração aqui dos botões, a partir do momento que eu tenho essa biblioteca button, se torna extremamente simples trabalhar com botão. Basicamente, todas aquelas máquinas que eu declarei lá antes para vocês, e todo aquele código que eu tinha mostrado para vocês, que fazia o debounce, que fazia a máquina do push button, está dentro dessa biblioteca. Tá? A única coisa é que eu não criei essa biblioteca. Tem defeitos essa biblioteca, tá? Um dia eu faço uma biblioteca própria para botões, tá? É só pegar aquelas instruções e jogar dentro de uma classe. Aquelas funções lá e aquelas máquinas, tá? A partir do momento que eu criei a estrutura desses meus botões, se torna extremamente simples trabalhar com eles no meu código. Lá na minha função loop, eu vou fazer o quê? Lá na minha função loop, eu vou fazer a leitura dos meus botões. Então, notem que no início da função loop, eu leio todas as entradas do meu sistema. Quais são as entradas? Eu verifico o botão cima, verifico o botão baixo, verifico o botão select. E eu uso essa função, tá? Então, botão.uniquePress. O que essa função faz? Retorna true se o botão foi clicado. Só retorna true uma única vez por clique. Então, o que significa esse só retorna true uma única vez por clique, tá? Lembrem-se daquele princípio. A função loop vai executar milhares de vezes por segundo, concorda comigo? Tá? Vocês vão passar nessa instrução aqui milhares de vezes por segundo. Em suma, vocês vão estar fazendo a leitura do botão cima milhares de vezes por segundo. O usuário, foi lá e apertou o botão, tá? Somente na primeira chamada a UniquePress, correspondendo ao clique do botão, que vocês vão ter true. Todas as demais chamadas dentro daquele mesmo clique do botão, depois da primeira, vão retornar false. Tá? Que significa o que isso, gente? Pense o seguinte, o usuário... como é que eu posso tentar explicar isso para vocês, tá? Quando o usuário aperta o botão, ele não é instantâneo, né? Ele aperta e soltou, tá? Tem ainda o debounce que eu nem estou considerando. Ele aperta, mas na verdade a ação de apertar o botão, ele permanece com o botão pressionado durante alguns poucos milissegundos, concorda comigo?
Esses poucos milissegundos, gente, podem ser 500 milissegundos. O cara, sei lá, o cara é meio lento, ele apertou, ficou 1 segundo lá segurando o botão e depois largou, tá? Só que nesse 1 segundo, vocês fizeram a leitura do botão milhares de vezes. É muito normal essa função loop aqui rodar 10 mil, 15 mil vezes por segundo, tá? Então pense o seguinte, seriam 15 mil leituras verdadeiras em 1 segundo, correspondendo a um único clique. Tá? E daí isso daí daria problema, né? Ao invés de rolar o menu uma posição para baixo, cada vez que vocês fossem ler o botão e retornasse true, vocês rolariam o botão uma posição para baixo. Se vocês fizessem a leitura de 15 mil vezes por segundo que o botão foi pressionado, vocês fariam 15 mil rolagens em 1 segundo do botão. Então, o que a gente quer? A gente quer que quando o usuário pressiona, somente a primeira leitura do botão retorne true, e enquanto o usuário não largar o botão, todas as leituras do botão retornem false. Perfeito? Quando o usuário for lá e apertar de novo, retorna true de novo, mas somente uma vez por clique. Deu para captar a ideia? Sim ou não? Hein, gente? De novo, tá? Sim. Quando o cara pressiona o botão, vocês leem milhares de vezes aquela pressão. Perfeito? Porém, a gente quer que por clique, somente uma leitura retorne true, para eu poder agir em razão de cada clique que o usuário efetue no meu botão. Deu para entender, então? Sim? Considerar que sim, tá todo mundo quieto, tá? Existe uma segunda função que a gente pode usar para botões, mas que não deve ser usado para push buttons, tá? A segunda função que vocês têm é essa daqui, ó. Essa função aqui retorna true enquanto o botão estiver pressionado. Então, vocês notem que agora é uma coisa totalmente diferente, tá? Enquanto o Unique Press retorna true uma única vez por clique, Express retorna true enquanto o botão estiver pressionado. Então, se tu lê 15 mil vezes por segundo o botão e o cara segurar o botão pressionado durante 1 segundo, tu vai obter 15 mil valores true. Maravilha? O que significa isso, gente? Grosseiramente falando, tá? Para push buttons, normalmente usar Unique Press. Para interruptores, o DIP, né? Normalmente usar Express. Ok? Que depende justamente da ação de botão que vocês estão querendo mapear. Mas, em suma, a biblioteca torna extremamente simples, né? Aqui eu estou lendo o botão cima e estou verificando se o botão foi clicado. E retorno somente uma vez true por clique do botão. Então, isso daqui, gente, me permite fazer o quê? A cada vez que o usuário vier aqui, no botão cima e clicar, eu vou considerar que ele apertou o botão uma única vez por aquele clique, tá? E, em razão disso, vou setar uma variável, que vai se chamar aqui variável mcima, tá? Essa variável aqui, se a gente voltasse lá para o início do código, tem bastante código aqui, né? Ficar chatinho de mostrar, às vezes, algumas coisas para vocês, mas essa variável ali, deixa eu ver onde é que ela tá aqui mais para baixo, tá associada ao menu, tá? Esta variável mcima, mbaixo, etc., é uma variável booleana. Então, ela armazena um valor verdadeiro ou um valor falso. Tranquilo? E em razão dessa variável ali, pessoal, eu vou fazer a navegação no meu menu. Tá? Então, vocês vão notar aqui a função loop. Eu vou pegar essas leituras dos botões e aí, em seguida, eu vou chamar uma função chamada navega menus. O que essa função navega menus faz? Sem entrar em muitos detalhes nela, né? Basicamente, a função navega menus, ela faz o seguinte. Qual é o nível do menu? O nível do menu é o nível 0. Então, já para tentar mostrar isso para vocês, só que aí vocês vão me permitir, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou tentar mostrar para vocês isso daqui.
Isso daqui é o que eu estou escrevendo para vocês, justamente aquilo que eu estava comentando, dessa biblioteca que eu vou dar de presente para vocês, tá? Dos menus. Aí eu estou escrevendo aqui como é que a gente pode usar ela. Mas para tentar explicar, tá? Um menu, gente, tipicamente é uma coisa desse tipo, como vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, posso dar um zoom maior, tá? Um menu de texto é uma coisa que ele tem níveis. Então, ele pode ter um nível 0, um nível 1, um nível 2, um nível 3, um nível 4, um nível 5, um nível 6. Basicamente, os itens do menu, ou eles abrem um submenu. Então, por exemplo, nesse menu aqui, o item A, se vocês selecionarem o item A, ele vai abrir um submenu, né, que vai apresentar, sei lá, a opção voltar item A.1, item A.2. Ou no nível 0, vocês podem ter o item B, que não tem um submenu, ele é um item final, né, que ele executa uma ação diretamente. O item C também é um item final no nível 0, que ele executa uma ação diretamente. O item D, que se vocês selecionassem, ele abriria um submenu, e assim por diante, né? Então, D.A abriria um outro submenu, e eu posso ter quantos submenus vocês quiserem. Obviamente, numa interface homem-máquina, e aí sei lá como é que o Mano vai mostrar isso aí para vocês depois, o Thaleson tá fazendo com o Mano, né, Thaleson? Não sei como é que o Mano trata a questão de interface homem-máquina com vocês, tá? Mas eu vou dar uma dica que vale, inclusive, para CLP, tá? Não é interessante que vocês tenham menus com muitos níveis. Eu já vou dizer para vocês que ter nível 0, nível 1, nível 2 já é um exagero, tá? Normalmente, nível 0 e nível 1 é bom, tá? Nível 2 só se houver uma necessidade muito grande. Nível 3, o cara teria que ter uma justificativa excepcionalmente boa, porque fica chato para o usuário. O usuário começa a não querer navegar, não querer entrar nos níveis mais profundos do menu. Tranquilo? O que significa eu ter vários níveis para o menu, gente? Em essência, deixa eu ver onde é que está aquilo lá. Tá aqui. O Bob, não, por experiência própria, o usuário vai entrar só no primeiro nível ali, depois do primeiro ele nem vai mais. Aí ele vai chamar o técnico. Exato. Então tu vê que eu tenho razão, né? Eu já falei ali, nível 0, nível 1 e olhe lá. Tá? E olhe lá. Então, gente, assim, maneirem nos menus, tá? Mas, em suma, voltando aqui para a explicação do código. Quando o cara clica lá no botão cima, no botão baixo, tá? Primeira coisa que eu tenho que ver é o nível que eu estou no menu. Então, aqui eu estou no nível 0. Nível 0, gente, é esse primeiro nível que aparece aqui para vocês. Ó. É esse carinha aqui, é o nível 0. Maravilha? Tá? E aí, o que eu vou fazer? Né? Eu verifico. Ó, o cara apertou o botão para cima. Se ele clicou o botão para cima, eu tenho que rolar o meu menu no nível 0. Então, eu faço isso daqui. Ó. Opção A++, se for maior que 3, volta para o 0. Então, rola para o início. Mando atualizar o menu no display. Se o cara apertou para baixo, faz a mesma coisa. Só que faz ao contrário, né? Decrementa a opção. Se ficou menor que 0, significa que tem que voltar para o fim. Manda atualizar o display. Esse atualizar menu aqui que vocês estão vendo é para atualizar o display aqui, tá? Vocês verem a mensagem atualizada em razão da navegação, tá? Se o cara apertou a seleção, bom, aí é uma outra conversa, né? Em razão da seleção, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer, né? Então, se tiver no 0 aqui, eu tenho que trocar o nível do menu, né? Eu vou passar do nível, ao invés de eu estar no nível 0, eu vou entrar no nível 1. Vou mostrar para vocês isso daqui, né? Ó, tô nessa opção aqui, ó. Apertei o selecionar. Troquei de nível de menu, tá? Agora eu estou no nível 1. Maravilha? Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? O cara clicou lá no menu nível 0, ele clicou na opção 0, ele selecionou a opção 0, então eu tenho que entrar num novo nível de menu. Se ele clicou na opção 1, é para ligar e desligar um LED, então eu faço a ação aqui de ligar e desligar o LED. Se ele clicou na opção 2, significa que é para os LEDs começarem a piscar. Se ele clicou na opção 3, significa que é para fazer a leitura do teclado. Maravilha? Qual é o pepino de um menu? O pepino de um menu é que vocês leem esse códigozinho aqui com um pouquinho de atenção, gastando aqui uns 10 minutos, tá? O cara lê esse código e chega à conclusão, é facilzinho fazer um menu. E realmente, o menu de um único nível, só o nível 0, é barbada de fazer, tá? Pepino do menu é quando a gente começa a ter nível 0, nível 1, aqui, desculpe, fui para a visão errada. Pepino do menu é quando começa a ter isso daqui, ó, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Por quê? Porque eu tenho uma navegação no nível 0. Eu tenho 4 elementos, né? Do item A eu tenho que ir para o item B, do item B eu tenho que ir para o item C, do item C eu tenho que ir para o D. Se o cara rolar para baixo, eu tenho que ir do D para o A, concorda comigo? Só que quando eu vou fazer essa mesma navegação aqui agora no nível 1,
primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual o nível 1? Pode ser o nível 1 associado ao item A, ou pode ser o nível 1 associado ao item D, concorda comigo? E aí não são mais 4 itens para eu navegar, né? São 3 itens. Ou eu vou ter voltar, ou eu vou ter item AA, ou eu vou ter item AB. Então, se eu estou no voltar e clico para baixo, eu tenho que mostrar o AA. Se eu estou no AA e clico para baixo, eu tenho que mostrar o AB. Se eu estou no AB e clico para baixo, eu tenho que ir para o voltar de novo. Tem como fazer isso? Óbvio que tem. Mas qual é o pepino todo? O pepino todo é que o código começa a se tornar um monstro. Ó. Eu tenho um case 0, que é para o nível 0, e agora eu tenho um case 1, que é para o nível 1 do menu. Só que no nível 1 do menu, eu tenho que primeiro ver o que eu selecionei lá no nível 0. Né? Então, olha só, eu tenho o nível 1 de menu se a opção selecionada era 0, e eu tenho o nível, não tenho aqui, né, nesse caso, porque eu só tenho para a opção 0, mas eu teria que ter um nível 1 de menu se fosse para a opção selecionada no nível anterior 1, se fosse para a opção selecionada no nível anterior 2 e assim por diante. Tá? Então começa a se tornar trabalhoso. Então vocês veem que um códigozinho que é só para navegar no menu começa a se tornar um monstro. Tá? Dá para fazer? Dá. Fala. Não, eu ia perguntar, no caso, se tu for avançando níveis, tu teria que fazer switches dentro de switches. Exatamente, tu pegou exatamente a ideia. Olha só. Esse primeiro switch aqui é o switch do nível. Tranquilo? Esse segundo switch aqui é o switch que se refere ao nível 1, a opção, digamos assim, eu estou no nível 1 do menu, porém eu tenho que saber qual é o menu que eu tenho que apresentar em razão do que foi selecionado no nível 0, tu entendeu? Se eu tivesse mais um submenu aqui dentro do nível 1, eu teria que fazer um outro switch. E esse switch dependeria do que eu selecionei no nível 0, do que eu selecionei no nível 1, para daí eu mostrar o menu no nível 2, tá? Então começa a ficar uma coisa desgraçada de fazer em código. O código de vocês, o código nosso começa a aumentar. Vocês notem que o meu menu aqui é uma bobagem. Olha só o meu menu, né, cara? 4 opções. Tá certo que o trabalho de vocês não vai ser muito maior que isso, né? Mas são 4 opções. Mas eu entro aqui, eu já tenho, né, um submenuzinho, né? Maravilha. Tá? Consigo navegar sem maiores problemas. Ok? Mas imagina que esse menu fosse muito maior. Cara, esse meu código aqui se tornaria um monstro, tá? Justamente por isso que eu criei aqui uma bibliotecazinha para vocês, que depois vocês vão ver que facilita enormemente a criação de menu, tá? Porque o código não vai aumentar com o tamanho do menu, tá? É um jeito inteligente de fazer menus. Óbvio que tem bibliotecas externas, tá, gente? Se vocês forem no Arduino aqui, antes de eu falar que eu criei uma coisa fantástica, tá? Arduino, menu, library. Ó. Vocês vão encontrar umas trocentas, tá? Ó, tem cara que, inclusive, discute, ó, qual é a melhor biblioteca para fazer menu. Tem inúmeras, tá bom, gente? Tu nota que os caras aqui estão fazendo biblioteca para menu faz tempo, tá? Mas eu resolvi criar uma biblioteca para vocês para quê, né, gente? Para eu conseguir mostrar uma alternativa a esse código aqui que começa a se tornar grande. Não é nada de um outro mundo. Basicamente, processar um menu significa o quê? Significa navegar para cima, navegar para baixo, dentro do nível considerado, obviamente, né? E fazer alguma coisa se tu selecionar aquela opção. Não é nada de outro mundo. Essa parte do código aqui, de executar alguma ação a depender da seleção da opção do menu, essa a gente nunca se escapa, tá? Dependendo do menu que a gente implementar, vai ter que ter no nosso código principal. Porém, o restante da navegação do menu, que começa a se tornar muito complicado, isso eu consegui criar uma versão que facilita para vocês, que vocês só vão ter que entender como é que aquilo foi feito, tá? E o uso se torna significativamente simples. Só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês estão vendo, vamos brincar aqui, ó, 1652, e não é um menu muito grande, né? Essa função aqui acaba na instrução 1747. Mais de 100 linhas, né? 120 linhas, tá? Na versão que eu fiz para vocês, e é exatamente a mesma coisa, tá? Só tem uma exibição aqui diferente ainda que eu não acertei, tá? Mas eu vou mostrar aqui, inclusive, para vocês.
Exatamente a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo, ó, navegando para baixo, estão vendo? Liga e desliga, ó, entrei na seleção. Desculpe, seleciona LED, ó. Voltar, LED verde, LED azul. É só tem uma opção aqui se tu quer apresentar um número ou não, tá? Então, basicamente, né, tá funcionando o menuzinho da mesma maneira. Mas olha a diferença em termos de código, ó. A minha função correspondente ao navega menu se transforma nisso daqui, ó. Se o cara apertou para cima, chama uma funçãozinha que navega para cima. Se o cara apertou para baixo, chama uma funçãozinha que navega para baixo. Vocês estão vendo aqui que eu não considero nível, né? A biblioteca que se vira em razão dos níveis, tá? E se o cara apertou selecionar, e isso daqui tudo tinha que sair, tá? Porque isso daqui é só para mostrar uma informação na serial, não serve para nada. Eu faço um único switch, ó. Dependendo do que o cara selecionou, tá? Eu executo uma certa opção. Então, minha instrução aqui, meu código reduziu barbaramente. Tá? Ficou muito mais simples. E, de novo, meu menu aqui, se for 10 vezes maior, não cresce tanto assim o meu código. Só cresce aqui a parte correspondente ao que eu faço quando a opção for selecionada. Tá? Mas isso daí não vai dar para tempo de eu explicar hoje. Fantástico. Então, os botões eu mostrei aqui para vocês, a navegação dos menus. O que vem a ser essa atualização? Tem uma segunda função, atualização do menu, né? Tem uma segunda função, lá no loop. Primeiro eu faço, bom, de novo, né? Primeiro eu leio os botões, depois eu mando navegar pelo menu, depois eu mando atualizar o menu. Na verdade, esse atualizar o menu deveria ser atualizar display, tá? Seria o nome mais correto. Mas essa função atualizar menu faz o quê, ó? Em razão do nível do menu que eu tô, se é para atualizar o display, o que eu faço? Em razão do que foi selecionado no nível 0, eu mostro uma mensagem. Tá? Então, basicamente, o que eu faço? Né? Primeiro eu apago o que existia antes, tá? E depois eu mostro a mensagem correspondente. Então, por exemplo, esse código todo aqui vai mostrar esta mensagem seleciona LED. Esse código aqui que vocês estão vendo aqui no case 1, tá? Vai mostrar a próxima mensagem, que é liga e desliga. E esse código aqui que vocês estão vendo no case 2 mostra a próxima mensagem, que é piscar. E o código aqui do case 3, por sua vez, mostra a próxima mensagem, que é seta tempo. Aí vocês poderiam se perguntar, mas professor, por que está setando o cursor e apagando? Porque se eu não apagar isso daqui, eu vou mostrar o que acontece. Ó. Se eu não apagar o que existia antes no LCD, o LCD não é inteligente, tá, pessoal? Ele escreve o que vocês mandaram escrever. Então, olha só. Seleciona LED. Vocês notaram que ficou um D aqui? Vocês notaram agora que não é piscar mais, ficou o resto da mensagem anterior? E ficou o resto da mensagem anterior, né? Aí vocês poderiam perguntar, pô, Balbino, mas não era mais fácil eu fazer só isso daqui? LCD.clear? A resposta é não. Por quê? Porque quando eu faço LCD.clear, eu não apagaria só o texto da segunda linha, eu apagaria o display inteiro. Quando eu faço desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês, o que acontece? Eu estou apagando somente o texto da segunda linha, porque eu botei na coluna 0, linha 1. E na realidade eu não estou apagando, né? Na realidade eu estou escrevendo, só que eu estou escrevendo o quê? Eu estou escrevendo 16 espaços. Por que 16 espaços? Porque são 16 colunas. Maravilha? Então esse códigozinho aqui que eu fiz é só para limpar a mensagem que existia antes. Tá? Então eu faço isso para o nível 0. E, obviamente, se eu estou no nível 1, né, eu faço a mesma coisa para o nível 1. Fantástico? Lá no código com a biblioteca, essa funçãozinha aí vai ser bem mais simples. Basicamente vai ser isso daqui, independente do tamanho do menu. Ó. Só isso. Eu vou apagar a opção existente, tá? E vou imprimir a nova. Ah, mas onde é que está o processamento de nível, etc. Isso, de novo, a biblioteca toda faz. Então, se o menu tiver
50 níveis, esse código aqui não aumenta nunca de tamanho. Tá? Então, vocês notem aqui que eu já obtive, né, uma baita vantagem em razão do código anterior. Então, de novo, né, tudo isso é em razão de como é que a gente trata o menu, mas ainda assim estou mostrando para vocês como é que seria o menu na mão. Tá? Então, basicamente, né, pessoal, o menu na mão é fazer o quê? Eu ter variáveis. Que são quais? Que representam, uma delas, o nível que eu estou no menu, se é para atualizar ou não o LCD, qual é a opção que está selecionada no nível 0, qual é a opção, qual é a opção que está selecionada no nível 1, se tivesse um nível 2 teria que ter mais uma variável, se tivesse um nível 3 teria que ter mais uma variável, tá? As mensagens que eu vou mostrar no nível 0 e as mensagens que eu vou mostrar no nível 1. O resto tudo é código. Tá? Código que processa se o cara está rolando no nível 0, se o cara está rolando no nível 1, a depender do que está selecionado no nível 0 e assim por diante. Tá? Buenas. Tá. Mas na aula que vem a gente vai acabar essa parte dos menus. O que eu quero mostrar ainda para vocês? Tem uma das opções do menu, que é essa opção aqui, seta tempo, que eu acho que eu já mostrei ali antes para vocês, mas vou mostrar de novo, tá? Que é uma opção bem interessante. Vocês estão vendo aqui os LEDs azul e verde, tá? Eu vou vir aqui na opção 3 e vou começar a piscar os LEDs. Então, os LEDs aqui estão piscando de 1 em 1 segundo, se não me falha a memória, ou de 2 em 2 segundos, tá? Então, vocês veem que eles ficam ligados, dali 1 segundo eles desligam, tá? Eu consigo trabalhar com o teclado. Então, eu vou selecionar a opção seta tempo. Então, por que eu estou usando o menu numa linha só, né? Para eu poder ter a outra linha para trabalhar, ó. Então, quando eu seleciono a opção seta tempo, eu peço para o cara entrar um valor e começo, na realidade, eu habilito a leitura do meu teclado. E aí eu consigo vir aqui, então, né, gente, e digitar um número. Então, eu posso digitar aqui, sei lá, 89.000, certo? E apertar aqui um cerquilho. Vocês viram aqui que deu uma mensagem de erro, que não foi muito bem feita, né? Porque ficou 99 ali, dizendo que o valor que eu tenho que entrar é de 0 a 15.000. Então, inclusive, deixa eu corrigir isso daqui, tá? Ó. Na verdade, aqui o que a gente tem que fazer? Ó, vocês notem que eu só mostrei a mensagem, mas não apaguei o que tinha por baixo, né? Então, vou apagar o que tem por baixo, ó. LCD.7 curso, eu já mostro a rotina, tá? Aqui eu vou mostrar 16 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então... Ô, Minó, fala. Uma pergunta. Se eu botar espaços depois do 15.000 ali, o LCD print de 0 a 15.000 e botar espaços... Também. Óbvio, dá na mesma. Nesse caso, dá na mesma. Tá. É que é a mania do professor de mostrar como é que tá paga a mensagem anterior, tá? Mas nesse caso, daria na mesma. Tá bom? Tu não precisaria fazer desse jeito. Poderia botar os espaços já direto na mensagem. Vamos lá de novo, né? Deixa eu entrar aqui no pisca, tá? Vou para a opção aqui de setar tempo. E aqui eu vou botar agora o valor, sei lá, 150.000. Agora meus LEDs lá estão piscando rapidão, né? Vocês estão vendo ali que eles começaram a piscar bem rápido. Mas eu poderia entrar aqui de novo, né? Sei lá, entrar o valor de 2 segundos. Ele aceita aqui até 15, né? Então entrou no valor de 2 segundos, agora os LEDs vão ficar 2 segundos acesos e 2 segundos apagados, tá? Em suma, tem uma opção no meu menu que permite a leitura do teclado. E aí eu tenho que comentar justamente como é que vai funcionar a questão do teclado aqui pra gente. Então vamos voltar para o código. Esse tipo de teclado aqui, gente, vocês já devem ter visto lá as videoaulas e o material que eu deixei para vocês, né? Ele é um teclado que a gente chama de teclado matricial. Um teclado matricial nada mais é do que uma coleção de botões, tá? O teclado que vocês têm no computador, ele já não é um teclado matricial, tá? Eles são teclados que eles têm como é que eu posso explicar? Eles têm um nível de processamento em razão das teclas que são pressionadas. Em suma, o que o teu PC recebe, o que o teu computador recebe, não é uma informação simples, tá, da tecla pressionada ou não, mas é uma informação que algum circuito ou algum microcontroladorzinho dentro do teclado já processou e te manda, tá?
É muito tempo que PC não tem teclado matricial, tá? Até em razão da quantidade de teclas, seria difícil ter um teclado matricial. O mais próximo que a gente tem de um teclado matricial, e não é matricial, é um teclado usando comunicação serial tipo PS2, tá? Teclados PS2 estão quase inexistentes na atualidade. Todos os teclados que vocês têm hoje em dia para PC são teclados USB, né? Se é um teclado USB, gente, significa que tem que ter um chipzinho que fez a varredura das teclas, processou a tecla que foi pressionada e está mandando via USB para o teu PC. E o teu PC está interpretando aquela informação e está dizendo, ó, é essa tecla. Tá? Então tem um processamento prévio aqui. Esse tecladinho aqui para o Arduino não tem processamento nenhum, é botões. Fisicamente são um monte de botões, tá? A biblioteca KiPad é uma biblioteca que serve justamente para simplificar esse trabalho. Cara, eu não precisaria usar a biblioteca KiPad, tá? Eu poderia, a exemplo do que a gente fez ali para o botão cima, baixo e select, eu poderia criar aqui um botãozinho para cada tecla, tá? A única coisa é que eu teria que ter uma rotina aqui de acionamento das teclas, que eu chamo de rotina de varredura, tá? Que a biblioteca Button não faz isso, mas fora isso eu poderia tratar botão por botão individualmente. Só teria que ligar o botão antes de fazer a leitura, tá? Fantástico. Mas a gente tem uma biblioteca que permite fazer isso, e essa biblioteca é a tal da biblioteca KiPad, tá? Essa biblioteca, gente, é uma biblioteca que ela tem um padrão, tá, de uso. O uso dela é mais simples ainda que a biblioteca Button, tá? O difícil nessa biblioteca é vocês entenderem como é que a gente cria a variável que representa o teclado, tá? Mas isso tem uma receitinha de bolo, não muda, tá? E basicamente vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ter uma variável indicando o número de linhas do teclado e o número de colunas. Tem que ser igual ao teclado físico? Não. Vocês estão vendo aqui que eu estou declarando que eu tenho 4 linhas, mas 3 colunas. Por quê? Porque eu quero usar as 4 linhas do teclado, mas essa quarta coluna aqui representando A, B, C e D eu não vou usar. Tá? Ah, mas por que tu não vai usar, Balbino? Porque eu não tenho pino aqui sobrando. Tá? Basicamente, eu não tenho pino suficiente aqui no Arduino. Eu não quis fazer um esquema mais complexo aqui no Tinkercad, tá? Consequentemente, eu desprezei aqui uma coluna porque não tinha mais pino para usar. Mas, em suma, declaro quantas linhas eu vou usar, quantas colunas eu vou usar. Em seguida, eu tenho que declarar um vetor, onde eu vou indicar os pinos de todas as linhas que vão ser usadas. Então, eu estou indicando aqui o pino linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Lá em cima, ó, eu declarei os pinos que eu estou usando para as linhas e os pinos que eu estou usando para as colunas. Observação, não há nenhum problema em vocês usarem um pino analógico para uso digital, não tem problema, tá? Pinos analógicos também podem ser usados como pinos digitais simplesmente. Tá? É só vocês desligarem a função de leitura analógica naquele pino, tá bom? Que é o que a biblioteca já faz para a gente. Crie um segundo vetor indicando os pinos das colunas. Tá? E aí, gente, eu crio uma matriz, que na verdade, tecnicamente, é um vetor de vetores, né? Que ela representa o layout do meu teclado. Ou seja, né? Os caracteres que eu quero obter quando uma certa tecla for pressionada. O que é interessante aqui, né, gente? Esse caractere 1, tá? Isso não precisa corresponder à tecla. A tecla pode estar, gente, o desenho que tem na tecla do teclado não tem valor nenhum, tá? Se eu quiser dizer aqui que quando o cara apertar 1 eu vou ler A, eu posso dizer, tá? Quando o cara apertar essa tecla 1, o meu retorno vai ser A. Maravilha? O caractere que está vinculado ao teclado depende dessa matriz que vocês vão criar. O que significa que vocês podem perfeitamente aqui pegar sei lá, um papelzinho e colar em cima da tecla aqui, né? Em vez de ser cerquilha, tu pode botar aqui, Enter. Maravilha? E aí tu vai pegar um caractere, que será? Podia ser caractere E, tá? Que significa que o cara apertou o Enter, né? Para entrar o número. Maravilha? Ao invés de tu ter aqui o asterisco, tu poderia botar, sei lá, backspace, né? Voltar. Aí tu poderia colocar aqui, né? V. Então vocês dão o símbolo que vocês querem para aquela tecla do teclado. Tá? Não existe um significado pré-associado com isso. Maravilha? Fantástico. Criou essas variáveis todas, gente. A gente cria agora uma variável para o teclado usando esse formato de chamada, tá? Qual o formato de chamada? Add nome variável teclado igual a add
Aí vocês sempre vão usar essa funçãozinha aqui, make, keymap, mapa teclado, tá? Pinos linhas, pinos colunas, número linhas, número colunas. E está criado o objeto, ou a variável, se vocês preferem, tá? Que representa aquele teclado. Então, nesse caso aqui, a gente chamou essa variável de teclado 1. Significa que eu posso ter um teclado 2? Sim, tá? Eu vou ver se eu acho aqui para vocês, só para mostrar. O pessoal às vezes fica pensando, só pode ter um teclado, só pode ter um LCD, né? Só tem que achar aqui. Num certo momento, eu criei um exemplo de propósito para o pessoal. Tá? Onde tá é uma boa pergunta, né? Isso que eu já apaguei um monte de coisa aqui, tá? Você não vou achar. Mas eu criei um exemplo que tinha 2 LCDs, 2 teclados, uma coisa assim. Eu devo ter apagado. Cadê, cara? 2 LCDs. Não, na verdade, não foi 2 teclados. Ó. Eu botei 2 LCDs, tá? Só para mostrar para o pessoal que dava para fazer com vários objetos, né? Aqui, mesma coisa, tá? Se eu precisar de 2 teclados, pode ter, não tem problema nenhum. E aí, gente, uma vez que a gente criou o objeto para trabalhar com o teclado, ler um valor do teclado é extremamente simples. Para ler o meu teclado, basta eu usar essa funçãozinha aqui, ó, teclado.getKey. Variável do teclado .getKey. Tá? O que essa variável teclado.getKey faz? Tá? Ela retorna 0 se nenhuma tecla foi pressionada, ou retorna o caractere correspondente à tecla pressionada. Tá? Só que ela faz o seguinte, uma única vez por clique da tecla. Mesma coisa que a biblioteca Button, tá? Maravilha. O que vocês têm que lembrar, né? A gente não está mais no Windows, né? Não está mais no PC. Então, eu não posso, normalmente, não posso bloquear o meu código, o restante do meu código, para que esperar que uma tecla seja pressionada. Então, eu uso getKey, porque getKey retorna imediatamente. Se vocês puderem esperar, tá? Se for possível, que é muito raro, esperar, travar tudo até uma tecla ser pressionada, aí vocês podem usar essa outra função, que seria basicamente o getC lá do C normal, tá? Que vocês usaram. Vocês poderiam usar aqui variável teclado.waitForKey. Tá? Que aí, necessariamente, uma tecla vai ter que ser pressionada para retornar. Então, basicamente, gente, eu implementei aqui uma rotininha, tá? Que ela faz a leitura do teclado. Mas vamos tentar mostrar para vocês a lógica aqui dessa brincadeira, tá? Lá na minha função aqui, loop, basicamente, eu faço a leitura dos meus 3 botões, tá? E eu verifico uma variável booleana de controle chamada leteclado, que indica... Basicamente, essa variável ela existe para dizer o quê? Se é para eu fazer uma leitura do teclado ou não. Por quê, gente? Porque quando eu estou na opção, para tentar explicar para vocês a lógica aqui, tá bem simples. Quando eu estou nessa opção aqui, não é para ler o teclado. Quando eu estou nessa opção aqui, não é para ler o teclado. Nenhuma dessas opções é para ler o teclado. Não é para ler o teclado, não é para ler o teclado, não é para ler o teclado. É para ler o teclado somente se eu tiver nessa opção seta-tempo e eu apertar a tecla selecionar. Maravilha? Aí sim vai aparecer a mensagenzinha e eu vou começar a fazer a leitura. Aí eu vou ler o teclado. Ó. Tá aparecendo ali, né? Aí eu fiz uma leitura do teclado. Maravilha? Então, existe uma variável que é leteclado, que ela indica se é para fazer a leitura ou não. Né? Parar aqui. Leteclado indica se devo ou não ler o teclado. Maravilha? E se eu devo ler o teclado, nesse meu exemplo aqui, tá? A única coisa que eu quero fazer em razão da leitura do teclado é obter um inteiro.
Eu quero fazer a leitura de um número inteiro. Por quê? Porque esse inteiro aqui representa o delay que eu quero fazer com que meus LEDs pisquem. Maravilha. Aí eu venho para essa função aqui, getInteiro. Essa função getInteiro, gente, é uma função que ela faz o quê? É para ler o teclado? Confirmo de novo, né? Se é para ler o teclado, eu faço a leitura. Se o que eu li indica que foi pressionada uma tecla, e para ter sido pressionada uma tecla, o valor lido tem que ser diferente de 0, então eu verifico que tecla foi pressionada. Aí eu começo a processar o que o teclado está me informando. Quais são as teclas que são importantes, né? O cerquilha indica que o cara terminou de entrar o valor. Não sei se vocês observaram ali, né? Mas eu apertava aqui 500 e para terminar, para indicar que eu acabei de entrar o valor, eu apertava o cerquilha, tá? Então, cerquilha significa que acabou de entrar, né? De entrar o valor. Então, eu tenho que processar o que o usuário ingressou, tá? Aí, o que eu faço? Bom, aqui eu tenho uma rotininha desgranida que serve para fazer tratamento de string. Não tem nada a ver isso daqui. Tudo isso daqui, pessoal, tudo isso daqui não tem a ver com a leitura do teclado. Tem a ver com o processamento da string resultante da leitura do teclado. E basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando converter essa string, que é uma string que eu chamo de que está armazenada na variável temp, tá? Estou tentando converter ela para um número. Então, eu limpo a string. O que é limpar a string? Deixa eu mostrar o que é string temp, tá? A string temp é isso daqui, ó. Estão vendo ela aqui? Vocês conseguem ver ela aí? A string temp, gente, ao invés de serem espaços, eu botei um monte de underline. Aí vocês poderiam perguntar, para que underline? Cara, é um recurso muito comum em microcontroladores, tá? Em menus, estruturas de menus. Porque quando o cara vai ter que entrar um certo valor, é interessante que eu informe para o usuário, não é obrigatório, tá? Mas é interessante que eu informe para o usuário quantos dígitos ele tem que digitar. Vocês estão vendo aqui? Com isso daqui, o usuário já sabe que ele pode digitar um número que tenha no máximo 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, né? E aí ele poderia botar tudo 0. Vocês vão notar aqui como funciona. Estão vendo ali como é que funciona o ingresso do valor? Cada vez que eu vou apertando ali um número, eu vou rolando a string para a esquerda. Poderia rolar para a direita, vocês que sabem, tá? Eu fiz desse jeito porque eu achei mais bonito, tá? Achei mais interessante. Mas, basicamente, cada vez que eu aperto uma tecla, né, a string representando o valor começa a representar o ingresso que eu estou fazendo. Lembre-se, isso daqui que vocês estão vendo no display não é um número. Porque cada vez que eu pressiono uma tecla do meu teclado, o que retorna ali é um caractere. Maravilha? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é, a partir aqui do caractere 7, eu estou modificando a string que admite até 5 caracteres. No início, a minha string eram só underlines, né? Fantástico? Para que serve essa rotina aqui, então, limpar string teclado? Para tirar aqueles underlines. Se o cara apertou lá 10 e ficou 3 underlines na esquerda, eu tenho que tirar os underlines, senão quando eu tentar converter para um número vai dar erro. Em seguida, converti para um número. Verifico se o número está no intervalo que eu quero. Vou parar aqui. Está no intervalo desejado? Se está no intervalo desejado, então eu faço o quê? Agora eu associo, né, o parâmetro que eu quero setar, que é essa variável parâmetro, ao número que eu acabei de fazer a leitura. E em seguida eu digo o quê? Terminou a leitura do teclado, reinicializo a string de leitura do teclado se eu quiser ler de novo, tá? E aí, gente, só inicio de novo lá o meu displayzinho para assumir aquele valor que tinha sido digitado. Se não é o final da minha string, se eu não acabei de entrar o valor, o que eu faço? Basicamente, né, gente, aqui ainda tem uma rotininha, né, se o meu valor está acima do desejado, né, parece aquela mensagem que vocês tinham visto, né, mas caso eu não esteja indicando que eu terminei de entrar o valor, então significa que eu ainda estou digitando o valor. O que eu faço aqui? Verifico, né? Tecla pressionada é um dígito. Essa função aqui serve exatamente para isso que vocês estão vendo. Verifico se o caractere retornado da leitura do teclado corresponde a um número.
Porque daqui a pouco ele é asterisco, daqui a pouco ele é C, daqui a pouco ele é B, tá? Aí eu não quero formar um número desse jeito. Então, verifico se ele é um dígito, rotaciono a string, tá? Isso daqui faz a rotação que vocês viram antes ali, ó. Só para mostrar aqui. Isso daqui faz essa rotação, né? Esse código aqui faz essa operação que vocês estão vendo ali, tá? De rotacionar. E vou mostrando aqui para vocês no display LCD o valor que o cara está digitando, tá? Gente, a partir dessa rotina, é muito fácil eu modificar isso daqui para um inteiro diferente, de 0 a 15 mil. Eu posso fazer com que o meu inteiro seja de 0 a 100, de 0 a 1000. Basta eu, inclusive, né, modificar aqui quantos caracteres eu quero trabalhar, né? Em vez de ser 5 caracteres, eu posso botar 3 caracteres, 2 caracteres. Imagina que eu quero de números de 0 a 99, então vou botar só 2 caracteres, tá? A única coisa que vocês têm que cuidar é, na hora de chamar aqui, limpa string teclado, chamar com o número de caracteres correto, e na hora de fazer a rotação para o número de caracteres que vocês querem digitar. E aí, gente, vocês poderiam ter, sei lá, ler teclado inteiro, ler teclado real, ler teclado assim. Vocês podem ter diferentes rotinas que fazem a leitura do mesmo teclado em diferentes circunstâncias, a depender da opção que foi selecionada no menu, tá? Basta vocês criarem, ao invés de ter a rotina aqui get inteiro, poderia ter get inteiro A, get inteiro B, get inteiro C, ou get número real A, tá? Basta vocês controlarem cada uma dessas rotinas, como eu tinha mostrado antes ali para vocês na função loop. Basta vocês controlarem o acionamento dessas rotinas a partir de uma variável que chama a função de leitura do teclado adequada, tá? Óbvio, né? Só dá para ler o teclado para um certo valor por vez, né? Porque o cara tem que acabar de digitar aquele valor para conseguir entrar outro. Ah, mas quando é que eu faço ler teclado ser true? Olha que interessante. Justamente quando lá no meu menu eu seleciono a opção correspondente a seta tempo. Nesse caso aqui eu indico. Pô, o cara clicou lá para selecionar na opção seta tempo, então começa a ler o teclado. E aí já mostra aquela mensagem, né? Entre valor. Maravilha? Então, gente, com isso eu consigo agregar um monte de coisa. E melhor, né? Eu não tinha mostrado isso, né? Lá da leitura do teclado, resulta naquele valor que está na variável parâmetro. E eu pego esse valor da variável parâmetro e eu altero o intervalo de um temporizador, que é esse temporizador tempo, que serve justamente para fazer o pisca-pisca dos meus LEDs, do LEDzinho azul, do LEDzinho verde. Então, eu consigo fazer com que tudo se comunique usando variáveis que estão passando os valores de um lado para o outro. Tá bom? Então, a leitura do teclado em si é simples. Eu crio o objeto do teclado, uso lá o getKey, tá? E aí eu tenho que fazer o processamento. Esse processamento aqui, eu tenho que achar, tá? Porque eu já fiz isso. Existe como fazer esse processamento aqui, gente, para um número inteiro, como vocês estão vendo aqui, né? Só que, na verdade, nesse caso aqui, é um inteiro sem sinal, um número inteiro positivo. Tem como fazer esse processamento para o inteiro positivo, tem como fazer esse processamento para um inteiro com sinal, e tem como fazer esse processamento para um número real, né? Um número com ponto, por exemplo, 12.5, tá? É só uma modificação dessas rotinas, dessa rotina que eu estou mostrando para vocês. Eu posso postar isso para vocês, eu só tenho que me lembrar de achar, tá, rotina? Porque eu já fiz, ou eu refaço ela para vocês também, se for o caso, na aula que vem. A gente pega aqui e refaz a rotina, por exemplo, para entrar um número com sinal, ou para trabalhar com um número real, né, um número com ponto, tá? Mas aqui até tem uma indicação aqui, o que o cara deve fazer, né? Quando ele quer trabalhar com números reais, né? O cara tem que ver se é um dígito ou se é um ponto, né? Se quer trabalhar com números inteiros, com números com sinais, eu já tinha essa rotina, tá? Eu apaguei ela desse código. Eu tenho que achar o código onde eu fiz ela. Se vocês notarem, ó, existe inclusive aqui no código uma variável para armazenar valores digitados, só que agora considerando sinal, tá? Se é mais ou menos. Aí uma dessas teclas aqui vai ter que representar o mais e o menos, né? Justamente, ou o ponto. Tá? Em suma, pessoal, nesse exemplo aqui a gente consegue fazer a leitura dos botões,
um menu que navega para cima, para baixo, que eu posso selecionar a opção, e a leitura do teclado quando eu desejo que o teclado seja lido, que é o mais importante de tudo, tá? Lá no nosso exemplo, novamente, do motor CC, vocês têm uma coisa parecida, tá? Só que eu não chego a fazer, eu acho. Primeiro, o menu só tem um nível, né, mais simples, e eu não chego a fazer, o menu não está sendo exibido aqui no LCD, ele está sendo exibido na serial, mas é fácil alterar isso, tá? E eu faço a leitura do teclado diretamente na função loop, tá? Mas nesse caso aqui, até vocês podem ver, tá? Que tá ligeiramente diferente. Basicamente é isso. A única coisa que esse exemplo que eu mostrei hoje para vocês tá mais estruturadinho que esse do motor, tá? Mas, de novo, esse exemplo do motor e esse agora mostrando os menus, vocês fazem o trabalho de vocês tranquilamente, tá? Eu vou postar para vocês aqui, referente à aula de hoje, pessoal, esse primeiro exemplo. Vou ativar a edição aqui só. Antes que eu esqueça de fazer isso, tá? Vocês me perdoem, mas tá bastante comum eu esquecer. Tanta coisa que eu tenho que atualizar no Moodle ultimamente, que eu ando esquecendo, tá? Exemplo real. E por favor, não esqueçam, eu vou ter que dar uma olhada aqui no Tinkercad, que eu acho que eu não deixei no meu texto isso, eu escrevi o código, mas acabei não deixando, tá? Eu vou copiar aqui o código de um jeito bem específico aqui, tá? Aqui. Tá? E aqui eu só vou botar os includes aqui no início, tá? Esse exemplo aqui seria assim, ó. Include botão.h. Isso não vai rodar no Tinkercad, tá? No Tinkercad vocês têm que substituir esses includes pelo código da biblioteca, que nem eu mostrei ali antes para vocês. Mas é melhor colar para vocês desse jeito, tá? Porque senão pode dar confusão. Então, esse daqui é o exemplo, então, que eu mostrei para vocês. O que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá, gente? Eu vou entrar um pouquinho mais na questão do menu, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês um jeito mais simples de fazer o menu, como eu tinha comentado, tá? Usando já uma biblioteca pré-disponível, tá? Que essa biblioteca eu vou disponibilizar para o uso de vocês, tá? E aí o cara consegue criar um menu e navegar no menu de uma forma mais simples. A única coisa que vai ter que fazer é o switch em razão da opção que foi selecionada para o usuário, que vocês tenham que fazer alguma coisa no código de vocês, tá? O resto da estrutura de trabalho do menu já vai estar incluso. Obviamente, né? Leitura do teclado, leitura dos botões, isso tudo o cara continua tendo que fazer no seu próprio código, tá? Gente, já é uma coisa um pouco complexa. Então, deixa eu perguntar assim, tem alguma dúvida de momento? Vamos lá. Um pouco ou bastante complexa, né? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ô, Bueno, Fala. uma pergunta aqui que eu estou olhando o teu projeto aqui do Tinkercad ali. Eu acho que eu não sei se eu perdi ou se eu me passei. Tem um resistor aqui antes de entrar no VCC do LCD aqui, né? Vai um resistor ali, tu não pode ligar direto. No VCC não, no Isso LCD aqui, não. Não. Não é do VCC não, o VCC liga direto, ó. Não, dos LEDs aqui, ó. Não dos LEDs, desculpa. Que é os dois LEDzinhos? Sim, os LEDs tem um... Nesse caso no LCD. No LCD, mais pro meio, sim, os LEDs do LCD tem um resistor. Esse cara aqui. Tem um resistor, tá. Sim. É um LED normal, né? É um LED, tá. É um LED normal, bota uma resistência de 150 ohms. Tá maravilha. Tá, ok. Tá. Que é para evitar uma corrente muito forte no backlight, tá? Se queimou o backlight, cara, o LCD foi pro espaço, né? Só contra a luz para tu enxergar. Que nem uma tela de notebook. Se o backlight da tua tela do teu computador ou de uma TV LCD queimar, tu não enxerga mais nada. Tem que trocar a lâmpada. Entendeu? Entendi.
Meu Note tá assim de vez em quando. Ah, cara, é a lâmpada. Acontece, tá? Ele vai e volta. O pior é que o pior, sabe o que é o pior de tudo, cara? Que os caras não fazem, eles não produzem essas telas para tu trocar só o backlight. Tu vai ter que trocar o display inteiro, cara. Mas eu não sei, o meu do meu Note eu já mandei para Dell. Eles vieram aqui, queriam trocar a placa-mãe. Ih. Não, porque não é só a tela, não sei o que houve. Às vezes é o conector, cara. Eu vou te falar, o meu Note é um bom Note que eu tenho, tá? Ele deu problema na dobradiça da tela, cara. A tela tá funcionando perfeitamente, mas eu evito movimentar muito ela, porque como a dobradiça ela quebrou, o plástico, a carcaça da tela levanta. E nessa carcaça tem um conector do display, né? Sim. Então, se esse conector for para o espaço, eu vou ter que trocar o conector ou o display e a carcaça. Eu tenho que só trocar a carcaça. O problema é ter saco de fazer a troca. Eu não vou levar na assistência para o cara me trocar isso daí, entendeu? Ele vai fazer pior que eu, tá? E vai me cobrar uma fortuna. Eu troco em casa, eu sei trocar já. A garantia dele já passou faz uns 2 anos, né? E o meu, tu vê que quando ele apaga, assim, tu enxerga que ele tá ligado ali, mas o LCD tá apagado. É o backlight. Quando dá problema no backlight, é isso daí, tá? Tem alguns mais antigos que dava para trocar, tá? Mas hoje em dia já vem um sanduichão do backlight e do display, aí, alô. Aí não tem como trocar. Gente, ficou mais alguma dúvida até o momento? O código eu botei lá já no Moodle, tá? O que a gente vai fazer a aula que vem? Semana que vem a gente vai ter aula de novo, síncrona, tá? De novo, eu não marquei aqui, mas eu já vou alterar, tá? Como eu tinha comentado antes no início. Em razão do que eu precisava falar, eu achei que não ia dar para fazer tudo hoje mesmo. Bom, eu vou terminar essa gravação, vou postar a gravação do que a gente discutiu hoje para vocês assistirem depois, tá? E aí, na semana que vem, a gente só vai completar a parte do menu, tá? E eu devo postar no início da semana que vem também já a parte de leitura do sensor de controle da velocidade do motor, tá? E aí, virtualmente, o que vocês precisam para o trabalho está pronto. E em termos de conteúdo, vai faltar o quê depois dessa leitura do sensor? Que é a parte de interrupções, né? Vai faltar a parte de acionamentos, que eu vou falar, de acionamento transistorizado e a relé, tá? Que é uma coisa bem simples. Mas se vocês, por exemplo, sei lá, vocês quiserem usar um Arduino aí de vocês para, sei lá, para ligar um motor aí de indução de 5CV, né? Dá para ligar? É óbvio que dá, tá? Só que eu vou mostrar para vocês com relé, tá? Que a parte de potência, eu não sei em que nível vocês estão na parte de eletrônica de potência. Poderia usar outros dispositivos, mas vamos usar um relé de estado sólido, tá? Ou algo similar. A parte de acionamento, então, o transistorizado e a relé, e a parte de leitura de sensores, tá? E aí a gente encerra o conteúdo da disciplina. Isso deve ocupar mais umas 2, 3 aulas, então ainda deve ficar um intervalo aí bom que a gente pode ter só para tirar dúvidas do trabalho, tá? Que é o que eu gostaria que vocês começassem a se dedicar, tá bom? Dúvidas? Mais nenhuma? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui então, tá, gente? A gente termina por